Olá pessoal, aqui é Jefferson Vicente, mais uma vez com vocês, para a nossa pré-aula da lição de número 1, da nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. O tema da nossa lição de hoje é O Deus Todo-Poderoso se revelou. A nossa lição de hoje é a primeira lição da nossa revista do quarto trimestre de 2017. Vamos iniciar agora o nosso tópico 1, a revelação de Deus, tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Essa divisão entre revelação geral de Deus e revelação especial, ela está relacionada a como Deus se revela ao homem. Deus é um Deus transcendente. Ele está fora da sua criação. Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. E por isso ele está fora da sua criação. A teologia judaica, ela inaugura a ideia de um Deus transcendente. Todas as mitologias pagãs, elas têm a ideia de que os deuses, eles fazem parte do cosmos, ou do mundo criado. E por isso, se há alguma desarmonia na agricultura, se há alguma desarmonia nas chuvas, é porque certamente um Deus relacionado a essas atividades foi desagradado. E por isso, os deuses precisavam ter a sua ira aplacada através dos sacrifícios e através das oferendas. Porque o Deus, ele fazia parte do mundo criado e ele fazia parte do sistema. Então, uma vez desagradando um Deus, todo o sistema de chuvas, todo o sistema de colheitas, ele ficava comprometido. Já o Deus de Israel, o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, ele é diferente. Ele não está dentro da criação. E por isso não basta oferecer os sacrifícios para aplacar a sua ira, como se ele se satisfizesse com os sacrifícios. O Deus de Israel, como ele está fora da criação, ele não está vinculado ao sacrifício. O sacrifício é uma das formas de louvá-lo, o sacrifício é uma das formas de adorá-lo. Mas esse Deus, por estar fora do mundo criado e não depender de atividades materiais para reharmonizar o mundo criado, ele impõe aos seus seguidores compromissos morais. Ele estabelece para os seus seguidores diversas leis que precisam ser cumpridas. E não basta apenas cumprir essas leis, você precisa amá-lo também de todo o seu coração. Quer dizer, a relação do Deus de Israel com o seu povo é diferente dos deuses pagãos com os seus povos. Porque o Deus de Israel, ele não está preocupado apenas no sacrifício que é imolado diante do altar. Ele próprio diz, lá no livro de Salmo capítulo 50, Salmo 51, Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5, eu não me alimento de animais, eu não me alimento de cordeiros, isso não me agrada, isso não me apraz, eu quero um coração contrito e quebrantado. Então o Deus de Israel, ele não é um Deus que se satisfaz, não é um Deus que se reharmoniza com a criação a partir dos sacrifícios. Não, esse Deus, ele quer ser adorado pelos sacrifícios, mas esse Deus, ele quer principalmente que o coração dos seus seguidores esteja voltado para ele. Ele quer principalmente que os seus seguidores obedeçam a sua lei. E como ele está fora da criação, ele não pode ser descoberto apenas a partir de inferências racionais. Esse Deus, ele não pode ser descoberto através do método científico. Esse Deus, ele precisa se revelar ao homem. E ele se revela de duas grandes formas diferentes. Ele se revela de forma geral e ele se revela de forma especial. De forma geral, ele se revela através da natureza, onde ele deixa traços do seu caráter e traços da sua glória. Ele se revela também na história e ele se revela também através da consciência do homem. E de forma especial, ele se revela através dos milagres, da profecia, das escrituras, do seu próprio filho e do relacionamento pessoal com os seus servos. Então, o Deus de Israel, ele precisa se revelar, porque ele está fora daquilo que ele próprio criou. Com relação à revelação dele na natureza, é importante a gente lembrar o Salmo capítulo 19, que é citado pela nossa revista, onde está escrito: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo.
como esse Deus ele se revela através da sua criação, nenhum homem tem desculpa para não buscar esse Deus. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, onde está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, imperdoáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus ele se revelou na criação. Deus ele deixou traços na criação capazes de impressionar o homem, demonstrar que existe uma força, que existe uma energia, que existe um poder, que existe uma mente criativa, racional, que está por trás de todas as coisas que foram feitas. Mas ao homem, em vez de render glória a esse Deus em devoção, em humilhação, em quebrantamento, o homem preferiu transformar a glória desse Deus na imagem de coisas perecíveis. Ele fez o Deus Criador tal qual a criatura, transformando o Deus Criador em diversas imagens de répteis, em diversas imagens de homens, em diversas imagens de astros e outros objetos celestiais. Então o homem, apesar de, pela inferência, apesar de observando a natureza, saber que existe um ser que criou tudo isso, ele preferiu traduzir essa impressão através da idolatria. Por isso Paulo diz que o homem é inexcusável, ou seja, ele não tem perdão, ele não tem como se esconder no dia do juízo, porque Deus ele colocou os traços da sua grandiosidade na natureza. Da mesma forma, irmãos, é Paulo. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo começa a pregar acerca do Evangelho. E no momento que Paulo estava pregando, muitos epicureus e estoicos, que eram correntes filosóficas daquele tempo, convidaram Paulo para pregar e para fazer a sua exposição no Areópago, que era um local onde os homens livres de Atenas se reuniam para discutir assuntos de filosofia, assuntos de política e assuntos de religião. E Paulo, no momento da sua exposição, Paulo ele evocou a imagem de um pedestal onde estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo fala: ô cidadãos atenienses, eu tenho visto que vocês são homens extremamente supersticiosos, vocês têm vários templos e servem a vários deuses, mas eu venho falar aqui em nome do Deus desconhecido. Esse Deus que criou os céus, a terra, criou todas as pessoas e que, como Criador, ele não pode ser representado por nenhuma imagem, ele não pode habitar em nenhum templo, em nenhuma casa, porque ele é formador de todas as coisas. E esse Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ele se manifesta aos homens através do seu Filho e demonstra o seu poder na vida do seu Filho, ressuscitando dentre os mortos. E quando Paulo fala acerca da ressurreição, os homens que até aquele momento tinham concordado com a linha de argumento de Paulo, falam: acerca de ressurreição nós choveremos depois. Ou seja, não vou perder meu tempo ouvindo sobre essas coisas que você está falando agora. E muitos deles saíram, mas alguns ficaram e permaneceram ouvindo Paulo e se converteram ao Senhor e passaram a ser discípulos de Jesus. Você nota que Paulo evoca a imagem do Deus desconhecido. E aí quando você lê o livro Fator Melquisedeque, publicado pela editora Vida Nova, o início desse livro ele traz novamente essa história de Paulo, em que Paulo evoca a imagem do Deus desconhecido, que era um pedestal que existia em Atenas naquela época. E o autor do livro Fator Melquisedeque, ele, nas suas pesquisas, ele descobre que alguns pensadores gregos falam acerca da história desse Deus desconhecido, que no século VI a.C., o povo de Atenas estava vivendo uma grande praga e eles estavam sacrificando a todos os deuses em busca de tentar aplacar a ira de alguns desses deuses. E esses cidadãos, vendo que a praga não cessava, enviou um mensageiro, um representante daquela comissão daquela cidade, para consultar os oráculos, os profetas ou as profetisas do seu tempo. E uma dessas profetisas disse: olha só, essa praga ela foi promovida por um Deus desconhecido. E vocês precisam ir na cidade de Creta porque lá tem um homem que pode falar em nome desse Deus. E chegando naquela cidade, encontraram um homem chamado Epamínedes.
E esse homem foi a Atena e quando ele chegou naquela cidade, ele pediu que aqueles homens trouxessem ovelhas famintas e colocassem na relva. E enquanto aquelas ovelhas estavam na relva, algumas ovelhas não comeram, mesmo estando muito famintas. E aonde essas ovelhas pararam, esses homens eles estabeleceram altares e sacrificaram essas ovelhas ao Deus desconhecido. E alguns desses homens falaram, nós precisamos dar um nome para esse Deus e precisamos fazer uma estátua para ele. E esse profeta, ele disse, olha só, se esse Deus, ele não quis se identificar, ele não quis dizer qual é o seu próprio nome, nós não podemos afrontá-lo colocando em alguma imagem de escultura a ele um nome que ele próprio não se manifestou a nós. E um desses altares foi preservado e chegou até os dias de Paulo. E esse autor desse livro, Fator Mecusedeque, ele vem sustentando uma tese muito interessante, dizendo que em todas as civilizações do mundo, Deus deixou resquícios das suas verdades para que os missionários, ao chegarem, puderem ter uma conexão entre a mensagem do evangelho e a cultura local. Ele fala, por exemplo, de missionários que chegaram numa tribo muito primitiva. E chegando naquela tribo, aqueles homens não tinham nem o vocabulário da linguagem daquela tribo para pregar para eles. Por exemplo, naquela tribo não tinha um correspondente à nossa palavra amor. Então como é que você vai pregar para alguém sobre o amor de Deus se naquele idioma não tem a palavra amor? E aí o missionário percebeu que aqueles homens tinham um rito muito interessante, onde eles pegavam uma galinha, colocavam no barquinho e lançavam no rio. E na medida em que aquela galinha ia embora, esses homens diziam que os seus pecados iam embora. E aí o missionário pegou aquela ilustração, aquela imagem para dizer que da mesma forma como eles faziam com aquela galinha, Deus fez com o seu filho, colocando o seu filho para morrer no lugar dos pecadores, para que a justiça do homem perfeito, que foi Jesus, o Filho de Deus, pudesse apagar os pecados daqueles que tinham cometido falhas. E ele demonstra, através do relato de vários missionários em todos os lugares do mundo, que Deus ele deixou resquícios da sua verdade, impregnada nas culturas locais, para que ao chegar o evangelho naquele lugar existisse uma ponte cultural para falar de Jesus para eles. Esse nosso Deus, ele se revela na natureza, mas a revelação geral de Deus não é apenas na natureza. A revelação geral de Deus também acontece na história. Por exemplo, na nossa revista, nos comentários dos professores, o comentarista vem dizendo que quando Deus fala, eu sou o que sou, a interpretação melhor desse texto é eu sou o que serei. Eu sou aquilo que eu me revelarei ser. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Com efeito, quando nós olhamos para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, na medida em que os homens andavam com Deus, eles iam identificando o poder de Deus. Quando você observa o sistema religioso daquela época, os homens eles tinham a concepção de que o mundo tinha vários deuses e cada deus tinha um poder específico. Quando Agar estava no deserto com Ismael e Deus viu o sofrimento de Agar, ela diz, este é o El Roi, é o Deus que vê. E você vê durante todo o livro de Gênesis vários nomes sendo atribuídos a Deus, o El Shaddai, ou o Todo-Poderoso, vários nomes sendo atribuídos a Deus, identificando várias áreas de atuação em que Deus podia exercer o seu poder. Você vê que os homens pensavam desse jeito quando você vê aquela batalha entre o rei da Síria e Israel, nos tempos de Acabe, em que o rei da Síria veio enfrentar o reino de Israel e Deus enviou um profeta para dizer, eu vou dar vitória. E Deus deu vitória. E aí a Síria, como tinha um exército muito poderoso, ficou se questionando o que nos levou à derrota. E alguns dos homens sábios da Síria disseram, olha só, nós perdemos porque os deuses de Israel são deuses de monte. E nós enfrentamos eles nos montes, por isso que nós fomos derrotados. Mas vamos se recompor, vamos se fortalecer. E daqui a um ano nós vamos voltar e vamos enfrentá-lo no vale. Porque certamente venceremos ele no momento que enfrentarmos eles no vale. Então você percebe que eles tinham uma compreensão que os deuses eles tinham poderes limitados para áreas específicas e também para territórios específicos. Era essa a compreensão. E na medida em que Deus se revelava no Antigo Testamento, vários nomes eram agregados a Deus. Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Elion. Então a revelação de Deus na história é uma revelação de quem quer se fazer conhecer na história. Então quem eu sou? Eu sou o que eu me revelarei ser. O terceiro tipo de revelação geral é a revelação da consciência. Deus deixou um traço em toda a humanidade que reivindica que algo em nós está vinculado com um padrão de excelência moral que não está em nós. Então, o homem, por mais
perverso que ele seja, no momento de dormir, ele tem que lidar com a sua própria consciência. E a consciência é um dado universal. Todos os homens possuem uma consciência. E por mais que o homem viva numa cultura completamente imoral, esse homem ainda consegue identificar que muitos dos seus comportamentos não são compatíveis com a sua própria consciência. E a sua consciência pesa. Então esse também é um traço de que nós carregamos em nós uma imagem de Deus. Então, pessoal, falando agora acerca da revelação especial de Deus, eu gostaria de ler com vocês o livro de João, capítulo 5, versículo 36, onde diz: "Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim de que o Pai me enviou." Aqui nesse versículo, Jesus, ele reivindica uma autoridade, ele reivindica uma credibilidade que decorre dos milagres que ele pratica. Com efeito, os milagres, ele produz esse resultado. Você pode ver, por exemplo, Moisés, quando Moisés é enviado por Deus ao povo de Israel que estava escravo no Egito. Deus dá um sinal para Moisés, que é colocar a mão no peito e a mão sair leprosa, depois colocar novamente a mão sair curada. Depois Deus dá outro sinal para Moisés, que é lançar a sua vara ao chão, porque a sua vara seria transformada em cobra. E ao tocar na ponta, no rabo da cobra, ela voltaria a ser vara. Quando Moisés fez esses sinais, o povo creu em Moisés por causa dos sinais que ele fez. Gideão também, que estava num momento muito difícil do povo de Israel, ele recebe uma ordem de Deus, uma ordem muito desafiadora. E no momento que a sua fé estava ali em xeque, ele estava realmente com muitas dúvidas acerca do livramento que Deus queria realizar, ele coloca Deus à prova e fala: Senhor, eu vou colocar uma porção de lã no lagar. Se realmente foi o Senhor que falou comigo e realmente o Senhor vai nos dar livramento, vai amanhecer e essa lã vai estar toda molhada e tudo em volta vai estar seco. No dia seguinte, não satisfeito, ele pede o contrário. Ele fala: Senhor, que esteja tudo molhado e só a lã seca. Na primeira noite ele espreme a lã e sai um copo, uma taça de água. E na segunda noite, tudo em volta está molhado, mas a lã está sequinha. Não satisfeito, Deus ele dá outra evidência para Gideão. Deus fala para Gideão: ó, vai com teu servo ao arraial do inimigo e ouça a conversa dos inimigos. E quando eles estão ouvindo a conversa dos inimigos, os inimigos estão falando que eles tiveram um sonho e que Deus ia dar livramento de Israel através das mãos de Gideão, que era mais uma confirmação do livramento de Deus. Então os sinais e os milagres, eles revelam que Deus está naquele lugar, que Deus é real, que Deus é poderoso, que Deus age, que Deus interfere, que Deus não olha passivamente para o homem. Inclusive, o próprio Jesus reconhece que algumas pessoas só creriam se recebessem a revelação do milagre. Ele diz também em João capítulo 4, versículo 48, então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Na mesma linha, no capítulo 16 do livro de Marcos, onde está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, beberão bebida mortífera e mal algum lhes fará. Diz lá no versículo 20, e Jesus confirmou a pregação deles pelos muitos sinais que os acompanhavam. Então, Jesus ele evidenciava a veracidade da pregação dos apóstolos, confirmando essa pregação pelos sinais que ele realizava através dos apóstolos. Então, os sinais eles eram um testemunho da verdade da pregação. Só que a gente não pode cair no engano de imaginar que os milagres por si próprios são capazes de fazer com que as pessoas creem definitivamente em Deus. Os milagres de fato revelam Deus, mas nem por isso as pessoas incrédulas, elas por causa do milagre passarão a crer em Deus por causa disso. Você vê, por exemplo, aquela passagem do rico e do Lázaro. O rico, quando ele está lá no inferno, ele pede para Abraão: Abraão, envia Lázaro de volta, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para cá. Com certeza, se um dos mortos forem lá, eles crerão. E o Abraão fala para aquele rico, dizendo: olha só, se eles não creem em Moisés e nos profetas, eles ainda também não crerão que os mortos podem ressuscitar. Então, tem para algumas pessoas, não importa a quantidade de evidências.
Jesus também ele fica indignado com João Batista, quando João Batista manda os seus discípulos para perguntarem para Jesus: tu és o mesmo aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus pega os discípulos de João, leva consigo e começa a curar enfermos, curar cegos, curar coxos, curar leprosos. E aí chega para os discípulos de João e diz: avisa para o teu mestre que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos. Quer dizer, você quer uma evidência maior de que o reino de Deus chegou do que a efusão de milagres, a efusão do poder de Deus? Mais à frente, também no livro de Mateus capítulo 11, Jesus ele demonstra sua indignação com as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Jesus diz que se em Tiro e Sidom e se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os mesmos milagres que foram operados nessas cidades, certamente essas cidades teriam rasgado seus corações, rasgado as suas vestes e teriam se convertido. Porque foram tantos sinais, que era impossível que Sodoma e Gomorra não tivessem se arrependido. Mas aquelas cidades impenitentes, aquelas cidades incrédulas, eram incapazes de crer, mesmo vendo tantos sinais. Por isso Deus se revela de outras formas. Deus também se revela através da profecia. Como está escrito em Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Nós vemos aqui uma profecia esplêndida acerca do nascimento da nação em um dia. E com efeito, no ano de 1946, nós vemos que a Assembleia Geral da ONU decidiu a criação da nação de Israel em um só dia, para cumprir essa profecia de Isaías capítulo 66. Por uma decisão, uma nação foi criada. Por uma decisão, uma nação surgiu do nada. Então, Deus ele demonstra, ele se revela através das profecias. O que não dizer de Isaías 45, 1 e de Jeremias 25, onde Deus usa a boca do profeta Isaías para falar acerca de Ciro, meu ungido. E muito tempo antes de Ciro nascer, Deus já usa Isaías para dizer: Ciro, meu servo. Você vê também em Jeremias capítulo 25, antes do povo ir para o cativeiro, Deus já usa os lábios de Jeremias para dizer que o cativeiro só duraria 70 anos. Ou seja, irmãos, as profecias elas evidenciam que o nosso Deus é real. Podemos citar centenas de profecias cujo cumprimento é demonstrado. Essas três aqui só foi apenas para ilustrar. A terceira forma de revelação é a revelação em Cristo. Essa é a revelação máxima. Se os homens queriam saber como Deus amava, Cristo revelou como Deus amava. Se os homens queriam saber como Deus se relacionava com os pecadores, os homens puderam ver como Deus se relacionou com os pecadores através de Cristo. Se os homens tinham dúvida acerca de como era Deus, o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressa imagem de Deus. Em Colossenses 1,15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo, ele é a cópia de Deus. Ele é a revelação plena de Deus porque ele é o Deus feito homem. Ele é o Deus que se manifestou entre nós. Portanto, ele é a revelação máxima do Pai. E não apenas a revelação de Deus enquanto um ser, mas também a revelação de Deus enquanto amor. Porque Cristo é a revelação máxima do amor de Deus, conforme veremos mais à frente. Acerca da próxima revelação de Deus, que é as Escrituras, nós não trabalharemos com esse tema porque ele é um tema da nossa lição de número 11 da nossa revista. E com relação à revelação pessoal, eu particularmente não tem ateu que me convença por argumentos racionais que Deus não existe, porque eu experimento Deus, eu sinto a presença de Deus. Deus, ele invade o meu ser, ele fala comigo, ele me usa, e eu não tenho como negar ou esquecer ou por acaso perder essa fé, porque ela está impregnada dentro de mim. Só para citar um exemplo para você, eu acabei de me mudar tem 6 meses para a casa da avó da minha esposa. A avó da minha esposa tem 87 anos, estava ficando com princípio de depressão, morando sozinha, e não tinha ninguém para morar com ela. E quando eu levava ela para minha casa,
ela ficava um dia, no dia seguinte ela já ficava meio sem memória, dava até medo, e pedindo para ir embora, voltar para casa. Então eu já estava preocupado e já perguntando para Deus, Deus, tu quer que eu vá para lá? E outra coisa, minha esposa, ela também trabalha próximo da casa da avó dela, e a nossa casa mesmo é longe da casa da avó dela. Então, e a minha esposa teve a minha filha há cerca de um ano atrás, e em fevereiro acabaria a licença dela de 6 meses. Eu já estava preocupado, porque a minha filha, ela amamenta e ela é alérgica à proteína do leite. Então o leite da mãe é tudo que ela tem. E eu estava muito em dúvida se eu largava a minha casa, o meu lar, a casa que nós reformamos, deixamos com a nossa cara, para um lugar que era completamente desconhecido para nós, onde nós não conhecíamos nenhum vizinho, não tínhamos nenhum amigo, a única referência que nós tínhamos era a avó da minha esposa. E eu estava orando a Deus nesse sentido. E um dia eu estava conversando com uma amiga e no final da conversa nós fomos orar para nos despedir. Para minha surpresa, ela disse, Jefferson, Deus está me dando uma visão de um caminhão de mudança na sua porta. E eu fiquei assim, cara, não tem como não ser Deus. Eu estou orando, perguntando para Deus se eu tenho que me mudar ou não. Então é isso que Deus faz. Uma vez com essa mesma amiga nós estávamos orando e ela nunca tinha entrado na minha casa, nem no meu quarto. E uma vez eu estava dirigindo uma consagração no lugar dela, eu era o segundo dela. E durante um tempo ela precisou se ausentar da consagração por causa de atividades particulares. E eu assumi a consagração durante 5 meses, na ausência dela. E chegou um momento em que eu estava questionando a Deus acerca da minha voz, porque eu tinha que cantar, eu tinha que falar, eu tinha que dirigir, eu tinha que pregar. E na metade da consagração minha voz acabava. E eu estava orando a Deus, falei, Senhor, com essa garganta não dá. Ou o Senhor muda a minha garganta ou o Senhor me tira da consagração. Porque na metade da consagração eu já não consigo mais falar. E para minha surpresa, irmão, nós estávamos orando e ela falou, Jefferson, Deus está me dando uma visão. Eu estava vendo você andando no seu quarto. Eu nunca entrei na sua casa, mas eu estou vendo um armário planejado nas paredes. Vejo 2 camas, um armário no meio, do outro lado tem uma escrivania, mas você não senta nela. E eu estou vendo você andando e falando com Deus assim, Senhor, o Senhor precisa tocar na minha garganta. E assim diz o Senhor para você, estou eu tocando na tua garganta. Cara, não tem como, eu não conversei com ninguém sobre isso. E realmente, eu não sentava nessa escrivania porque ela era de cara para a parede, eu não gostava de sentar de cara para a parede. E realmente eu oro andando, eu prefiro orar andando. E eu tinha feito aquela oração naquela semana, pedindo a Deus uma resposta acerca da minha garganta. E Deus falou comigo. Esse é o Deus que eu sirvo. Não tem como eu ter dúvida que Ele fala comigo, que Ele é real, porque Ele se revelou para mim. E eu não tenho dúvida que Ele também se revelou para você. Vamos lá, pessoal, para a parte final do nosso vídeo que fala sobre o amor. Nós estamos agora no nosso tópico 2. Acerca do amor, eu gostaria de trazer alguns pequenos comentários que falam profundamente ao meu coração acerca do amor de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar 1 João capítulo 4, versículo 9, onde diz que Deus é amor. Quando João diz que Deus é amor, João está descrevendo que a própria essência de Deus é o amor. E que, da mesma maneira como Deus é grande, ilimitado, infinito, Deus também possui um amor grande, ilimitado e infinito. O amor de Deus é simétrico ao seu tamanho. O amor de Deus é simétrico à sua grandiosidade. E quando eu paro para pensar no amor de Deus, comparando o amor de Deus à grandeza de Deus, e eu lembro que Deus, Ele é tão grande que nem o céu dos céus podem contê-lo. Quando eu lembro que Deus, Ele sustenta o universo com a palma de suas mãos, quando eu lembro que Deus, nos seus textos proféticos, diz que a terra é o escabelo dos seus pés, é o apoio dos seus pés, e eu imagino o quanto esse Deus é grande, o quanto esse Deus é tremendo, o quanto esse Deus é poderoso, eu me espanto em tentar imaginar o amor de Deus. Eu me espanto em imaginar que um Deus tão grande, tão tremendo, possa me amar com um amor proporcional à sua grandiosidade. E não apenas no sentido de grandeza. Eu também queria falar que o amor de Deus ele é proporcional ao seu
tempo de existência e Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Ele próprio diz: eu sou o princípio, eu sou o fim. Porque antes dele nada existia e nada existirá após ele, porque ele não tem fim. Ele é eterno, sem começo e sem fim. É por isso que ele diz lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 2: com amor eterno vos amei. É um amor que não começou agora, é um amor que iniciou na eternidade. É por isso que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, e em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Também está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Também está escrito em Mateus capítulo 25, que naquele grande dia Cristo vai chegar para nós e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Cara, é fantástico imaginar que séculos, milênios e centenas de milênios antes de eu nascer, Deus já me conhecia pelo meu nome, já me amava e já aguardava ansiosamente pelo meu nascimento para que eu pudesse me relacionar com Ele. Esse amor não pode ser compreendido por mim, porque eu nasci no Cronos, eu tenho um começo e nesse plano eu terei um fim. Eu não posso amar de maneira infinita, eu não posso amar de maneira eterna, porque eu estou condicionado pela escassez da minha existência. É por isso que, ainda que eu seja capaz de dar a minha própria vida pela minha filha, ainda que eu seja capaz de dar minha própria vida pela minha esposa, ainda que o meu amor pela minha mãe possa ser difícil de ser expressado por palavras, o meu amor pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha família, o que eu não faria por eles? Mas quando eu imagino que Deus, Ele tem um amor que que emana diretamente da sua essência e que Ele é grande e seu amor é tão grande quanto a sua grandeza e tão infinito quanto a sua existência, eu penso, cara, eu não conheço nada do amor de Deus. Eu não conheço nada desse tão grande amor que começou na eternidade. Quando Paulo diz em Efésios 1,4 que Ele me elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, eu correlaciono esse versículo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz que Ele nos elegeu pela sua presciência, ou seja, Ele me elegeu porque Ele já me conhecia, Ele já sabia que eu seria o seu filho, Ele já sabia que eu creria nele, Ele já sabia que eu me relacionaria com Ele e Ele já me amou antes da fundação do mundo. É por isso que Cristo fala assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. João capítulo 17. Por que Jesus faz essa oração? Porque antes do mundo ser fundado, Cristo já havia se despido de sua glória. Cristo já havia se despido da sua condição de ser como o Pai, para cumprir o plano eterno de Deus, de recongregar nele, Cristo, todas as coisas, não somente que estão na terra, mas também as que estão no céu. E eu fico especulando quando eu leio Romanos capítulo 1, versículo 9, por que Deus tinha que recongregar as coisas que estavam no céu? E aí quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso qual terá sido o argumento de Satanás para conseguir arrastar 1/3 das estrelas do céu, como está escrito no livro de Apocalipse, ou seja, 1/3 dos anjos para segui-lo, para se rebelarem contra Deus. Eles estavam diante da beleza eterna, eles estavam diante da glória eterna, eles estavam diante da majestade eterna. A majestade diante da qual os anjos não enjoam e não cansam de dizer santo, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Eles estavam diante do Todo-Poderoso,
mas mesmo assim eles se deixaram cativar por algum argumento que pode até ser plausível, e eu estava pensando, que argumento deve ter sido esse? E eu não consegui pensar em outro, senão que Deus é tirano. Eu não tenho dúvida que o argumento central da retórica de Satanás no momento da sua queda, para convencer os outros anjos a segui-lo, foi: este Deus é tirano, ele nos criou e nos obriga a servi-lo. E Deus, no seu plano eterno, já havia providenciado a maior demonstração de todas, que a razão de criar os seus seres, criar os anjos e criar os homens e todas as suas criaturas, não era por causa da sua tirania e do seu egoísmo. Pelo contrário, Deus é tão belo, tão majestoso, tão glorioso, que Ele queria compartilhar a beleza da sua santidade, Ele queria compartilhar a beleza da sua glória com a sua criação. Deus, Ele queria compartilhar a satisfação que Ele tinha em si mesmo, na Trindade, no seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus queria estender essa satisfação de se relacionar com Ele. E por isso adorar não é uma ordem apenas, adorar é um privilégio. Entende o que eu estou falando? Que tem momentos de adoração diante de Deus, que tem momentos de devoção, que tem momentos de rasgar o coração diante dele. Quem já sentiu profundamente a presença dele sabe que não há nada melhor do que estar diante dele adorando o seu santo nome. Então, adorar a Deus não é uma imposição, adorar a Deus é um privilégio que Ele compartilha com a sua criação. É a beleza infinita. Imagina alguém que fosse o dono do Grand Canyon, imagina alguém que fosse dono da praia mais bonita do mundo e esse proprietário impedisse que as outras pessoas vissem e desfrutassem daquela beleza. Você ia achar essa pessoa correta ou você ia achar essa pessoa um egoísta? Certamente você ia achá-lo egoísta. E da mesma forma, Deus, se Ele nos privasse da glória, da beleza da sua santidade, Deus seria egoísta. Mas Ele compartilha conosco essa glória. Ele compartilha com a sua criação. E não somente isso, Ele também ama as suas criaturas. Ele nos ama e nos chama de filhos em Cristo Jesus. Como está em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus, ele foi provado em Cristo. Ele foi comprovado em Cristo. João, na mesma linha de Paulo, diz em 1 João capítulo 4, versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus, ele demonstra o seu amor enviando Cristo, o seu próprio ser, na pessoa do seu Filho amado. Ele envia ao mundo para morrer em nosso lugar. E não somente isso, ele despiu o seu Filho de sua glória antes da fundação do mundo, para demonstrar que Deus não é tirano, porque um tirano não ama, não fere a si mesmo para cumprir as justas exigências da sua própria lei. Mas esse Deus de amor, ele prova o seu amor para conosco, em que deu o seu próprio Filho, o Deus encarnado, para morrer na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Então o amor de Deus, ele é comprovado em Cristo, de maneira tal que não resta mais argumentos para Satanás, não resta mais dúvida entre os anjos do céu, que porventura tenham permanecido com Deus, mas com resquício de questionamento em seu coração. Será que estamos aqui apenas porque queremos ou porque não temos escolha? Agora, meu amigo, você também tem a mesma certeza. Deus, ele não apenas quer que você o obedeça.
Deus quer que você desfrute do seu amor. E a melhor maneira de desfrutar do seu amor é amando da mesma maneira. É por isso que o maior mandamento de Deus é: ame a mim com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Viva o amor, porque você vai viver a experiência de me ter no seu interior constantemente. Você terá o prazer de se relacionar comigo. E toda vez que você se torna mais amor, toda vez que você se torna menos você e mais doação, toda vez que você se torna menos você e mais sacrifício, você se torna mais parecido comigo e eu consigo cada vez mais me deleitar em você, meu filho. Assim como você se relacionando comigo é capaz de se deleitar em mim. Esse é o amor de Deus que eu pude expressar aqui em poucas palavras, pouquíssimas palavras. Que você possa aprofundar esse entendimento de amor de Deus na sua classe. Enquanto eu preparava essa aula, eu chorava. Eu dizia: Deus, não é possível porque eu faria loucuras. Eu faria loucuras por amor aos meus. E se eu somasse o meu amor, o amor da minha família, o amor dos meus parentes, o amor dos meus amigos, o amor de todas as mães do mundo, de todos os pais do mundo, de todos os filhos do mundo, se eu somasse o amor de todas as pessoas do mundo e todo o sacrifício que desse amor pudesse decorrer, eu ainda não poderia comparar com um Deus infinito e eterno. Porque o seu amor é do seu tamanho.